Olá, bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, seja muito bem-vinda a ouvir a palavra do Senhor, seja muito bem-vinda a estar aqui comigo nesta manhã. E mais uma vez, eu, Meg Siqueira, ou Margarida, como você quiser me chamar, estamos aqui refletindo na palavra de Deus. Estamos com a minissérie durante todo esse mês de outubro, falando sobre a Reforma Protestante. Minissérie Grandes Homens da Reforma Protestante e minissérie Mulheres Auxiliadoras da Reforma Protestante. Mas antes de nós adentrarmos ao nosso estudo dessa manhã, o resumo de um dos reformadores ou uma das reformadoras, eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o versículo 31, apenas o 31, onde diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todas ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com quê? Com quê? Com intrepidez, com ousadia, com coragem e com fé anunciavam a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos ter essas características fortíssimas que os nossos mártires, os reformadores e as mulheres auxiliadoras da reforma tiveram. Intrepidez, ousadia e muita fé para pregar o evangelho. Vamos lá então? Estamos hoje com mais uma delas e acho que vai ser a última, não é? René de France. Já ouviu falar em René de France? Você já ouviu falar quem era essa mulher? Essa mulher foi uma mulher incrível, né? Assim como as outras também que nós já vimos um pouco por aqui. René de France nasceu em 25 de outubro de 1510. Ela foi uma princesa, gente. Olha que lindo! Ela foi uma princesa, filha caçula do rei Luís e da rainha Anne. Aos 5 anos, ela ficou órfã. Olha que triste, né? Já começou a sua vida aí marcada pela dor, e uma dor terrível, porque já foi a perda dos seus pais, né? E não foi apenas um, mas foram ambos. Ficou sendo criada por sua irmã Cláudia e o seu cunhado, o rei da França. Francis I, sua cuidadora era adepta da reforma protestante, a baronesa de Souris, acho que é assim que pronuncia, não sei falar muito bem esses idiomas não, viu gente, perdão aí. Então, René aprendeu muito cedo sobre o assunto da reforma e foi evangelizada e catequizada por essa mulher. Que bom, né? Que bom que Deus preparou essa mulher na vida de René, já que os pais dela tinham partido tão cedo. Porém, René, apesar de ser princesa, era considerada uma mulher muito feia. Então, assim, ela era aquela princesa que não era assim, nossa, que mulher linda, que princesa maravilhosa, eu quero ser como ela. Não, a aparência dela era uma aparência considerada uma mulher feia, né? A sua aparência era assim, muito magra, era baixinha, né? E ela era assim, bastante frágil, aparentemente uma mulher frágil. Olha as aparências como enganam. Vamos lá, vamos aprender mais um pouco sobre essa mulher que aparentemente era frágil, né? Ela foi rejeitada por muitos candidatos ao casamento, exatamente por a sua aparência, né? Porém, aos 17 anos, ela se casou em 1528 com o futuro duque da Itália. Após seu esplêndido e lindo, glamouroso casamento em Paris, ela foi morar em Ferrara, na Itália. Morar em um pequeno reino católico, onde a língua, os hábitos, costumes, era tudo diferente. Causou uma grande imposto, né? Causou um grande impacto, desculpa, imposto. Causou um grande impacto na vida de René, porque era tudo muito novo, era tudo muito diferente ali onde ela foi morar. Bom, neste mesmo período, as pessoas estavam sendo perseguidas, né? Estavam sendo perseguidas e ela se comoveu com a situação de ver tantas mulheres e tantos homens ali sendo
perseguidos por conta do evangelho, por conta da reforma, não é? E então a princesa Renée de France, né, começou a se comover ali com aquela situação. Então Renée tomou uma atitude de orar e interceder por essas pessoas. Só que ela não apenas orava, não apenas intercedia. Porque a gente sabe, né, irmãos, que a oração ela é feita de orar mais ação. Tem que orar, mas também tem que ter atitudes, tem que fazer alguma coisa. E Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre nos traz estratégia, nos dá sabedoria para saber como agir em todas as situações, seja ela quais forem. E foi assim que Deus fez com Renée. Na intercessão, nas orações por esse povo perseguido, onde ela estava se comovendo tanto, Deus começou a dar a ela estratégia. Então, Renée começou a fazer o quê? Ela começou a acolher todos os refugiados, todos os perseguidos. Ela começou a acolher na casa dela, no castelo dela, já que ela era princesa, não é? E ela começou a cuidar daquele povo. E olha só para nossa tristeza, para nossa alegria, para nossa tristeza não, para nossa alegria, corrigindo. Renée começou a acolher todos que vinham do refugiado e dentre eles, quem estava no meio dos refugiados? Quem que Renée acolheu, gente? Nada mais, nada menos que um dos nossos ícones do protestantismo, João Calvino. Isso mesmo, João Calvino foi acolhido por Renée de France e ficou muito tempo ali no castelo, né, sendo cuidado por ela, sendo assistido por ela, né? Ficou também Olímpia Morata, que Olímpia Morata foi uma também das mulheres da Reforma. Talvez a gente tenha ainda um tempo para falar sobre ela. Foi uma grande mulher também da Reforma. E ela acolheu ali esse povo. O marido de Renée tentou impedir esse movimento, mas não conseguiu. Por que ele tentou impedir? Porque ele, como rei, e Renée estava ali acolhendo o povo, ele começou a sofrer perseguição também na política, né? Na desinfluência dele, no meio daquele povo ali da sociedade. Então, o rei, o esposo de Renée, começou também a ser perseguido, não é? E o marido de Renée tentou que ela parasse com esses grupos, com esse apoio, com esses cultos, mas ela, tendo seus argumentos, seus fortes argumentos, conseguiu convencer o marido e não parou. As pressões veio ainda mais forte para o seu marido, né? E Renée, para o marido de Renée. E Renée, então, foi acusada pela Igreja Católica, né, sobre as heresias e está apoiando ali os reformadores, que na cabeça deles, no entendimento deles, eram heresia, né? Então, ela começou, então, a ser perseguida. Renée começou, então, a ser perseguida. Porque eles faziam de tudo para que o marido dela a parasse. Como ele não conseguiu, então Renée foi também perseguida, né? Nessa perseguição de Renée, eles mandaram um edital, mandaram uma ordem de prisão domiciliar. Ela não pode parar, então agora nós vamos apreendê-la de uma forma domiciliar, ou seja, ela não pode sair dentro da casa dela. Ela vai pregar as coisas dela, os cultos dela, os evangelhos dela, mas dentro de casa, não pode ir para a rua. Porque Renée, ela ia para as praças, ela ia para as ruas mesmo. Ela não tinha medo, não. Mas ela recebeu uma ordem de prisão domiciliar. E Renée ficou ali presa, né, por algum tempo, sem poder fazer os seus cultos e sem poder pregar o evangelho, evangelizar nas ruas. O que mais entristeceu o coração de Renée é que nessa prisão domiciliar ela teve o apoio do marido, ou seja, o marido sabia da prisão, mas assim, ele apoiou os rapazes ali, os homens ali da época e os políticos, né? E ele concordou com a prisão domiciliar dela, ele aceitou a prisão domiciliar dela, né? Então, Renée resistiu, viu? Por 2 semanas, ela acabou confessando a fé por 2 semanas para poder proteger a sua vida, né? Logo após ser solta, depois que terminou ali o período de prisão, ela foi solta, disse que já estava liberado, pensa que ela desistiu, ela disse, eu fui presa, então agora eu vou desistir, eu vou ficar quietinha dentro de casa, não vou fazer mais nada para não ser presa novamente. Não.
É aí que você se engana. Olha a coragem dessa mulher. Ela desistiu de forma alguma. Ela continuou a fazer tudo que ela fazia antes. Ela foi solta e voltou à rotina, voltou às ruas, voltou a evangelizar, voltou a cuidar dos machucados, voltou a dar assistência àquele povo, voltou a pegar mais gente para dentro da casa dela, a acolher, a cuidar e a pregar o evangelho e a ensinar, né? Então, Renê não desistiu, voltou tudo novamente como ela tinha começado. Olha que mulher que deixa para nós um grande ensinamento, né? Então, Renê foi acusada pela Igreja Católica, ficou presa, mas ela saiu dali, voltou a pregar tudo novamente e a falar do amor de Deus. Logo após ser solta, ela começa essa nova vida, mas com 49 anos ficou viúva, né? O esposo dela veio a falecer. Ficando viúva, ela retorna para a França. Lá também se viu em conflitos entre católicos e protestantes. E porque seu genro era católico, René estava presente na histórica noite de São Bartolomeu de 1572. Você já ouviu falar nessa noite? Essa noite que foi um marco, foi a histórica noite de São Bartolomeu em 1572, ali na França. O que aconteceu nesse dia, gente? Vamos ver aqui o que aconteceu. Quando milhares de protestantes foram assassinados, ao total 3.000 pessoas mortas, René sobreviveu, mas perdeu netos, amigos e família. Após 2 anos que isso aconteceu, René, em 1574, veio a falecer e não deram o direito de ser sepultada no sepulcro da família real. Porém, o legado ela deixou. Ela volta para ali para a França, ela continua tudo de novo, e aí naqueles conflitos, naquela noite, o genro dela estava ali no meio, ele também veio a falecer, os seus netos, muitos amigos, mas ela conseguiu se salvar. Passando-se 2 anos após isso, o René também veio a falecer, e eles, por raiva talvez, não deram a ela o direito de ser sepultada no sepulcro da família real, já que ela era princesa. Por quê? Por conta da sua fé, por conta da sua voz que não se calou, por conta de não negar o nome de Jesus. Que nós assim também possamos ser, independente da circunstância, não negamos o nome do Senhor Jesus, não negamos a palavra do Senhor. Tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado por você estar aqui comigo. E nunca se esqueça em momento nenhum, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, isso mesmo, Deus é bom. Deus te abençoe, um grande abraço de Meg Siqueira. Fique com Deus e amanhã tem mais.